Namastê, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente tá aqui de volta para mexer no nosso app que é o Acorda Aí. Para quem não viu o vídeo anterior que a gente criou esse app aqui utilizando IA, a proposta do Acorda Aí é bem simples. Então vou ter aqui um mapa, você vai marcar uma localização aqui específica, vai dar um título, por exemplo, chegando no trabalho, vai colocar aqui uma descrição tipo acorda, irmão, para você acordar, vai definir aqui o raio de ativação, então quando que o alarme vai ser ativado, vai definir aqui se ele tem vibração e se tem toque, também o volume do toque. Essa parte não tá funcionando, mas a gente fala sobre isso aqui já já, e você vai salvar. Quando você chegar nessa localização específica, então coloquei aqui nessa pontinha aqui mais ou menos, vamos ver, ele vai pegar e tocar um alarme para você, que deveria ter a vibração e o som, só que a IA não conseguiu, foi isso que aconteceu no vídeo passado. A gente pegou, pediu para ela poder fazer essas funcionalidades e ela não conseguiu fazer, a gente tentou corrigir, mesmo assim ela não tá tocando nenhum som e nem ativando a vibração que eu testei no dispositivo físico e também não funciona. Mas tudo bem, a gente vai ver isso aqui, provavelmente eu vou ter que corrigir isso eu mesmo, tá bom? Aqui na mão. Então essa semana eu acho que eu vou pegar esse projeto, dar uma refatorada nele, mexer aqui mais, deixar nos padrões que eu gosto. E aí vou tentar corrigir isso aqui e também trazer mais alguns ajustes ali, coisa pouca, pra depois a gente colocar esse projeto pra produção. Mas por enquanto, uma coisa que tá me incomodando um pouco é que o nosso projeto tem cara de projeto que ainda tá em construção, né? Ele tá utilizando aqui todos os widgets do próprio Flutter, ele não tem praticamente nada de customização. Ele tá utilizando aqui praticamente os widgets do Flutter do jeito que eles vêm aqui, então não mexeu em nada. Num caso aqui para um projeto que você tá trabalhando no começo, não tem problema, mas quando você vai colocar isso aqui em produção, que se você coloca desse jeito, já tem cara que não é um projeto profissional, e a gente quer deixar o nosso projeto profissional. E tenha também ali a sua própria personalidade, quando as pessoas abrirem a sua aplicação, elas conseguirem identificar ela ali só olhando para as telas, né? De forma bem fácil, de forma bem simples, algo que seja elegante e também intuitivo para as pessoas utilizarem. Mas eu tenho que admitir que mesmo que eu seja um desenvolvedor front-end, eu tenho muita dificuldade de criar as interfaces de uma aplicação. Eu consigo, lógico, se me der ali um Figma, as imagens que eu preciso para criar as telas, eu consigo replicar ali perfeitamente, seja na web, seja aqui no Flutter. Mas quando eu tenho que pensar as minhas próprias telas de um projeto pessoal, por exemplo, do zero, eu tenho muita dificuldade, tá bom? Não tem essa criatividade que os designers aí costumam ter. Normalmente, o que eu faço? Eu venho nesse site aqui, ó, não sei se vocês conhecem, mas é o Dribbble, tem um nome difícil de se escrever, né? Mas se você pesquisar no Google, você vai conseguir encontrar aí. Venho aqui, aí, por exemplo, eu quero um aplicativo de alarme. Eu vou colocar aqui, ó, Alarme App. E pesquisaria, ele vai me dar aqui várias opções, ó, que os designers colocam aqui, tá? Vocês podem contratar essas pessoas também para fazer o design das suas aplicações, sites, seja o que for, se vocês quiserem. E eu ia pegar um dos modelos que eu achar mais bonitinho, por exemplo, esse aqui tá bem interessante, ia abrir e ia me basear nele para poder criar minha aplicação, né? Eu ia pegar emprestado aqui o design de alguém para poder utilizar lá no meu app. Um problema que vai acontecer é que eu não vou ter acesso a praticamente nenhum desses assets, né? Desses recursos que tem. Então, qual fonte o cara utilizou? Esse cara aqui ainda foi gente boa. Ele colocou aqui o hexadecimal das cores, já ia ajudar um pouco. Então tá dizendo também qual é a fonte, né, que ele tá utilizando. Mas a maioria dos projetos não tem isso, porque os caras querem o quê? Quer que você pegue, venha aqui, escolha um dos modelos e contrate eles. E aí sim você ter acesso a esse tipo de recurso, pegar e modificar alguma coisa que você queira mais personalizada. Até aí tudo bem. Só que um problema que acontece é que aqui ele tem um número limitado de telas. E na maioria das vezes não vai ter todas as telas que eu quero criar na minha aplicação. Então minha aplicação ali tem 4 telas, aqui ele vai me dar um modelo só de uma. Nas outras eu ainda vou ter que imaginar da minha própria cabeça. Felizmente o Google lançou uma ferramenta com IA que quer resolver esse problema. E ela é chamada de Stitch. Ela tá aqui em beta ainda, tá bom? Mas a proposta dela é bem simples. Você vai escrever aqui o seu prompt e ele vai criar as interfaces do seu app, seja aqui, ó, dispositivo móvel ou seja também web. Isso aqui eu achei muito interessante. Outra coisa também que vocês podem fazer é mandar aqui, ó, anexar um arquivo de modelo. Por exemplo, eu posso pegar um daqueles emprestado ali dos amigos do Dribbble, mandar para cá e mandar ele adaptar algo mais personalizado para o meu projeto, algo que atenda exatamente o que eu estou precisando. E eu posso vir aqui e começar a escrever meu prompt, né? Quero telas para um aplicativo mobile, que vai ser um alarme, que vai ter um mapa, e isso e aquilo, e mandar ele gerar o nosso designer, e provavelmente ele vai fazer de maneira tranquila. Mas como a gente decidiu utilizar IA para tudo dentro da nossa aplicação, a gente vai fazer o quê? Vamos pedir para a própria IA criar o prompt que eu preciso para eu colocar na outra IA, que vai criar as nossas telas. A gente vai pegar essas telas, colocar aqui de novo nessa IA e mandar ela fazer nossas telas em Flutter. Vai funcionar? Eu não sei, eu tenho que admitir que eu testei uma vez com um outro aplicativo, mostrei pra vocês no outro vídeo, que é o Pes.ai, e ele não conseguiu fazer muito bem, então eu tô me arriscando um pouco fazendo esse vídeo, mas, né, tamo aqui pra testar, fazer uns experimentos, então vamos tentar, né?
Vou colocar aqui o nosso prompt e no final ficou um prompt até meio verboso demais, tá? É legal quando você trabalha com IA tentar fazer as informações mais coesas ali, mais diretas pra IA não se embananar muito. Mas eu peguei e fiz dessa forma mesmo. Eu coloquei aqui pra gente, ó. Com base nesse projeto e nas informações dos arquivos da pasta Docs, cria um prompt otimizado para usar em uma IA que vai criar o design das interfaces do projeto. Descreva as telas ou páginas que devem existir, assim também como os componentes, seguindo o design que atenda à proposta do app. A UI deve ser moderna, elegante, customizada e de uso fácil, seguindo as melhores práticas de UI e UX dentro das possibilidades dos widgets Flutter. Crie esse prompt no formato MD e coloque um arquivo na pasta Docs. Beleza? Então pedi para ele criar aqui o nosso prompt, colocar ali no arquivo, porque a gente pode dar uma olhadinha melhor depois e fica mais fácil também de copiar. Você também tem que se atentar que aqui, ó, eu deixei claro para ele que eu quero que as interfaces sejam pensadas em um aplicativo Flutter, para ele não viajar muito, né? Fazer algo mais pensado para web, que tem outras possibilidades, e acabar esquecendo que os componentes do Flutter, os widgets do Flutter, têm certas limitações. Então é para ele levar isso em conta na hora de criar o nosso prompt. Então vou apertar aqui Enter. Ele vai trabalhar um pouquinho, tá pensando. Eu acredito que ele deve conhecer o projeto melhor do que eu até, porque ele fez o código baseado na minha documentação. Então ele tem minha documentação, mas todo o código para ter referência para criar esse prompt aqui pra gente. Vamos ver o que ele vai gerar. Ele acabou de criar aqui o arquivo que a gente precisava. Ó, ele tá dizendo que criou a tela principal com mapa interativo, lista de alarmes, criação e edição de alarmes, tela do alarme ativo quando disparar, configurações e estatísticas histórico. Essas duas telas a gente não tem, mas eu vou deixar aqui, vou deixar ele criar o design e vou tentar também um prompt para dizer para ele, ó, se por acaso você tem ali um design de uma tela que ainda não está implementada no app, vai lá e cria essa tela. Deixa ali no ponto, né, com os valores genéricos pra gente, mas pelo menos já deixa ali a tela pronta. E aqui tá o nosso prompt. Então já mantive ele aqui, ficou gigante. Deixa eu ver aqui, ó. Esse prompt foi criado para guiar a criação de design completo, moderno e funcional para o app Acorda Aí, seguindo as melhores práticas. Eu acho que eu não preciso dessa parte de baixo. Vou copiar tudo daqui para cima. Eu espero que lá no local da Google ele aceite, né? Lá no Stitch ele aceite, porque tá meio grande demais, né? Tem algumas IAs que você tem um certo limitador ali na hora de colocar o seu prompt. Vamos ver se vai ser esse caso. Copiei tudo aqui, então Ctrl C. Vamos agora no Stitch e vou colar o nosso prompt. Aqui no caso eu quero um aplicativo móvel, tá bom? Não web, mas você pode colocar para web também. Modo experimental, tudo bem. Colei o meu prompt, deixa eu ver se ele tá completo. Estilos visuais, termina aqui, deixa eu ver. Vamos conferir se tá tudo aqui que a gente colocou. Estilos visuais, beleza, ele deixou colocar todo o nosso texto, perfeito. Agora eu posso clicar aqui em gerar designs. Vamos clicar, esperar um pouquinho. Agora, o tamanho do prompt ficou muito gigante, velho. Agora a IA do Google aqui tá trabalhando. Vamos esperar para ver o que ela vai criar aqui pra gente. Terminou de criar aqui o nosso design, tá bom? O design das nossas telas. Eu vi que ele não criou de todas as telas que ele tinha listado lá, né? Eu não sei se na hora do prompt ele pegou e resumiu, mas criou das telas que a gente precisa de verdade, que é a nossa página inicial, nossa lista de alarmes, aqui onde você adiciona ou edita um alarme, e quando o alarme está ativado, já melhorou um pouco, né? Já deu um pouco mais de personalidade aqui para nossa aplicação. Um design legal, achei bem interessante, a gente vai utilizar ele aqui, pra gente também não ficar perdendo muito tempo pensando aí em um design perfeito que poderia ser nossa aplicação, já que a gente tá fazendo ela aqui mais para teste, né? E aqui, né, a gente pode ver que agora acabou a profissão dos designers, né? Aqui acabou pro design, velho. Não tem jeito, não. Tô brincando. Não vão me cancelar, designers. Porque se eu fosse fazer um projeto profissional ou fosse um projeto que ganhasse muita visibilidade, então digamos que a gente coloca esse aplicativo aqui no ar. Ele começa a ter muitos downloads, começa a ficar famoso e tal. Eu faria o quê? Eu iria no design, por mais que eu pegasse essas telas aqui para me basear e dar para a pessoa ali poder também entender do que o projeto se trata, eu pediria para um profissional de UI e UX para poder remodelar isso aqui, pensando na personalidade do app. A gente tem que lembrar que esse site, ele é uma inteligência artificial, mas ele se baseia em alguma coisa por trás. Então, provavelmente de 10 designs que ele faz, pelo menos ali 2 vão ser mais ou menos parecidos, né? Porque ele tá tomando referência em alguma coisa que ele já sabe. Se eu fosse fazer um projeto profissional de verdade, que tivesse que ter personalidade, uma cara própria dele, eu ia pedir, lógico, para um profissional de UI, de UX fazer pra gente. Designers, não me odeiem, por favor, tá bom? Mas aqui agora eu tenho minhas 4 telas que eu preciso criadas e tem uns recursos bem interessantes aqui dentro do Stitch. Por exemplo, ó, você pode mudar o tema. Então eu cliquei aqui, eu posso clicar para escolher outro tema.
Eu não vou clicar por quê? Porque essa funcionalidade meio que ainda não tá funcional de verdade. Das outras vezes que eu testei, eu clicava, ele não mudava o tema e ficava tudo bugado. Então eu não vou clicar aqui porque eu não quero estragar as minhas imagens, tá? Mas depois vocês podem testar. Você pode ter, ó, você pode pedir para ele criar a versão Dark e Light Mode. Isso eu já testei, funciona perfeitinho também. O nosso app, pelo jeito, ele já colocou meio que no padrão Dark Mode. Então acho que não preciso pedir isso aqui, né? Vamos deixar só esse tipo de cores mesmo, só o Dark Mode aqui como um todo. Um problema que eu tô vendo aqui, um problema não, né? Uma questão que eu não gostei muito, é essa tela de alarme. Eu não tô gostando dessas cores. Desde a primeira versão que o próprio Copilot criou ali pra gente, ele criou com essa cor laranja exagerada. Eu não tô entendendo por quê. Parece um aplicativo que vai te avisar que tá vindo uma tempestade, tá vindo ali uma enchente, sei lá. É muito exagerado. Então vou clicar aqui, ó, nessa imagem. Pode ver, quer dizer, vocês não conseguem ver que a minha cabeça tá no meio. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Pode ver que ela veio aqui, ó, pra parte do prompt. E eu vou dizer pra ele o quê? Eu quero que ele pegue e mude a aparência pra ficar mais condizente com o nosso tema aqui nesse azulzinho, esse Dark Mode. Vamos ver o que ele faz. Então aqui eu coloquei, ó, mude o tema dessa tela, a tela já tá selecionada, pra ficar mais no padrão geral das cores do restante da aplicação. Então beleza, vamos ver se ele consegue modificar só essa tela aqui pra gente. Então vou arrastar aqui de volta pra poder ganhar mais espaço de tela. Pronto, criou aqui pra gente, né? Ele pegou e colocou aqui embaixo, não colocou aqui na sequência, deixa eu ajustar aqui. Ele colocou aqui embaixo, ó, a nova tela. Eu acho que fica mais interessante, tá? Não precisa ser tão exagerado. Eu vou excluir essa tela aqui, porque o alarme, na maioria das vezes, o que vai chamar a sua atenção não é tanto a tela, e sim o som e a vibração, né? Duas coisas que não funcionam no nosso, mas são as duas coisas que normalmente vão chamar a atenção das pessoas. Perfeito, já tenho as 4 telas que eu preciso e agora eu posso fazer o download delas. Uma coisa interessante que tem aqui, ó, no mesmo lugar onde você pode fazer o download, é ver o código. Isso aqui é bem legal, porque ele já tem um código em versão web dele, utilizando Tailwind CSS. Para quem não sabe, o Tailwind CSS, ele é um framework ali do CSS, né, que tem o objetivo de você ter aqui classes prontas para utilizar dentro aqui do seu projeto, e ele ajuda bastante. E outra coisa legal, como ele te dá esse código web, né? No caso ali, você pode ver que eu selecionei uma aplicação mobile, né? Mas você poderia estar utilizando o React Native. Nesse caso, utilizar aqui, ó, essa versão aqui com o Tailwind já ajudar bastante. Você não consegue utilizar o HTML exatamente como ele está aqui, mas ia ser muito mais fácil de adaptar. Quem sabe lá no futuro eles têm a opção para você escolher qual tipo de aplicação você está criando, né? Com qual tecnologia você está criando aquela aplicação. Por exemplo, isso aqui é um produto da Google. Faria sentido ele me dar um código Flutter já pronto para ser utilizado, né? Infelizmente, isso aqui não acontece. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o download dessas imagens e colocar o nome de cada um dos arquivos, a página, para que ela vai fazer referência para ser o modelo, beleza? Belezinha, ó, acabei de nomear aqui os arquivos. Deu um trabalhinho, porque esse site, cara, um problema que ele tem é que, a não ser que eu não encontrei, mas não tem um lugar para você baixar todas as imagens juntas. Então você tem que baixar uma por uma, e cada uma dessas imagens ele coloca dentro de uma pasta, que é o nome desse projeto, com o nome da tela em outra pasta dentro, e aí que você tem que pegar a imagem. E tipo essa aqui, ó, que é utilizada para criação e edição, ele cria 2 pastas ainda dentro. Então coloca uma pasta com o nome do projeto como todo, aí tem criação, dentro tem edição, e aí dentro tem a nossa imagem, né? Mas tudo bem, é um probleminha aí de usabilidade que eles podem vir a melhorar no futuro. Vou copiar aqui nossas imagens agora e colocar nessa pastinha que eu criei, ó, chamada UI Model. Então tá aqui o nosso UI Model, pronto, eu deixei ele aqui. E tá aqui as nossas imagens de modelo. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar um prompt aqui para pedir para, com base nessas imagens, o nosso Copilot criar as telas que a gente precisa. E aqui, ó, coloquei o prompt que a gente vai utilizar. De novo, ficou um prompt muito verboso aqui, muito texto. Você poderia fazer o quê? Podia aqui, ó, pedir para IA, melhore esse prompt, deixa ele mais otimizado e tal. Eu não vou fazer isso aqui, deixa que ela se vira, mas seria uma alternativa, né? Eu nem vou ler ele todo aqui para vocês, mas basicamente eu tô pedindo para ele fazer o quê? Para ele olhar nossas imagens e seguir exatamente os designs delas para poder estilizar as páginas que a gente já tem. Tô dizendo para ele ter aqui boas práticas, criar os arquivos separados. Lembra que eu falei para vocês que gosta de utilizar dessa forma? E caso ele precise criar algum componente ou página nova, eu tô dizendo para ele seguir exatamente os padrões que a gente definiu no Arquitetura MD e no Structure MD. Uma coisa que eu falei aqui no final também é que, caso seja necessário, ele criar um arquivo separado para home e para parte da nossa listagem de alarmes. Eu coloquei isso aqui porque eu tava olhando aqui a home, né? Tava até aberta aqui quando eu mostrei pra vocês. No caso da outra vez, ele colocou a home e a listagem como se estivesse na mesma página. E a única coisa que muda na navegação delas é o nosso Bottom Navigation Bar, né? Que é meio que você tivesse ali em 2 tabs. Isso pode confundir um pouco a IA na hora de estilizar.
Então aqui eu garanti, ó, caso necessário, ele vai criar ali um arquivo só para home, um arquivo só para listagem, porque se a gente olhar no nosso modelo, funciona basicamente dessa forma, tá bom? A listagem fica num local e o nosso home fica em outro local. Última coisa bem importante que a gente tem que fazer é pegar os nossos arquivos de imagem e arrastar aqui, ó, pro nosso prompt. A gente tá fazendo isso aqui porque se os arquivos já estão aqui dentro do meu projeto. A gente tá fazendo isso porque muitas das vezes o modelo não vai conseguir entrar nessa pasta e ver as imagens. Ele consegue saber que tem uma imagem ali, mas ele não consegue interpretar ela, ele não consegue ver a imagem, não consegue saber o que tem ali dentro dela. Então se eu pegar e falar para ele entrar nessa pasta e se basear nisso, ele vai olhar, beleza, tem um arquivo chamado homepage. Vou fazer aqui o design da homepage, mas ele vai fazer da cabeça dele. Então, sempre que você quiser que o seu modelo se baseie em algum arquivo específico, principalmente de imagem, garante de enviar ele aqui, tá bom? Então, beleza, já tenho aqui também dentro do projeto. Vamos apertar Enter e esperar a magia acontecer. Opa, parece que finalmente ele terminou. Não demorou tanto quanto eu imaginava. Eu já estava abrindo aqui o GeoGuessr para ver se ficava jogando enquanto isso. Mas pelo jeito ele criou aqui alguma coisa, ó. Tô vendo aqui que já tem as cores escuras, tem as cores primárias, que é baseada aqui no nosso tema, né? Esse azulzinho aqui padrão mesmo. Show de bola. Ele já criou os arquivos separados como eu pedi. Eu gosto dessa forma aqui, ó. Dele ter os arquivos separados para cores, para os estilos aqui dos inputs, para os espaços também, estilos de texto, dos botões. Porque aí depois, quando você quiser alterar, você basta vir aqui nesse arquivo e altera em todo o app ao mesmo tempo. Vou dizer aqui para ele manter tudo. Então vai pegar e aplicar todas as alterações que a gente queria aqui. Show de bola. Eu vi aqui que ele não mexeu no nosso Alarm Active, que é um pouco preocupante. No nosso Alarm Form ele mexeu, ele não mexeu na nossa home e criou outro arquivo chamado Map Homepage. Vamos ver o que ele fez aqui, né? Vamos rodar aqui o nosso projeto agora aqui no dispositivo. Vamos ver se ele roda tudo certinho, né? Vai que ele bugou o nosso projeto. Deixa eu ver e não tá muito assim parecido, né? Tá, a nossa homepage tá aqui. Beleza, ó, você vem aqui pra listagem, ó. A listagem ele tentou, tá? A listagem ele se esforçou aqui um pouco, hein? Ó, esse aqui é o nosso modelo, esse aqui é no nosso app. É, não tá perfeito, não tá exato, mas ele tentou, né? Aqui no nosso modelo ele tava definindo como a rua, né? O endereço mesmo. E aqui ele colocou a longitude e latitude porque ele não tem acesso a essas informações. Isso aqui tudo bem. Tem um botãozinho aqui, ó. Ele devia ter feito o botão totalmente redondo, ele não fez. Vamos ver aqui o botão de adicionar um novo alarme. Criar novo alarme. Tá, era para criar o alarme. Se eu clicar aqui na tela, ele cria? Ah, olha só, isso aqui tá certinho, ó. Cadê? Onde tinha isso aqui? Essa parte aqui de baixo, ó. Isso aqui é legal para evitar misclick, né? Para você estar navegando aqui no mapa e sem querer colocar um alarme toda vez. Agora ele pergunta, então você toca... Você toca, ele não tá indo. Deixa eu dar um zoom aqui. Você toca, e ele pergunta, criar alarme? Criar alarme. Opa, aqui é a nossa tela de criação de alarme. Eu acho que essa aqui é a que ficou mais parecida. Tô suspeitando que essa aqui é a que ficou mais parecida. Ó, as cores ele colocou ali o laranjinha com azul. Todo no dark mode, aqui em cima azulzinho, ó. Até o posicionamento das coisas, essa aqui tá mais certo. Talvez é esse título que tá no lugar errado, né? Que era pra ser aqui em cima do mapa. E ele colocou aqui embaixo, aí ele tá marcando aqui um endereço, eu acho que é fake esse endereço. O nome do alarme, ó, identifique seu alarme, todas as opções, parece tudo ok, ó. Até aqui embaixo ele criou mais ou menos parecido, né? Na verdade era pra estar uma espécie de card aqui, com todos esses componentes aqui da parte de som dentro. E ele não criou isso aqui, né? Olha, olhando assim, que tela falta a gente ver? Faltou a tela do alarme ativado. Vamos tocar aqui e ver se o nosso aplicativo ainda funciona, né? Vai que ele bugou o nosso app. Eu sou esse ponto aqui, vamos colocar aqui mais ou menos nesse cruzamento. Então, criar alarme. Vamos colocar o título. Comprar pão. Isso aqui é outra funcionalidade que eu tava pensando nesse aplicativo, ó. A gente colocou pensando assim, você vai pro trabalho, quer dormir no ônibus, você pode colocar o alarme ali para ser acordado naquele local específico. Outra funcionalidade que eu tava pensando, na verdade, outro uso que eu tava pensando, imagina assim, eu sou um cara muito esquecido. Então, quando eu saio de casa, às vezes minha esposa diz assim, ó, na volta, traz um pão, na volta, compra tal coisa. E eu acabo esquecendo. Toda vez eu esqueço, é garantido que eu vou esquecer. Mas eu poderia fazer o quê? Eu poderia ir, ver uma padaria que tem no caminho que eu vou passar, definir ali um alcance e dizer assim, ó, quando chegar aqui perto dessa padaria, toca o alarme, opa, tenho que comprar o pão, ó. Outro uso para nosso aplicativo, ó, já tá ampliando aí os nossos usuários. Aí eu posso colocar a descrição, não esquece, senão vai dar ruim. Aqui é o nosso raio de distância, que já tinha aqui antes, ó, ele colocou mais destacado, vou colocar aqui 300 metros pra gente poder acertar de forma fácil. Parte de som e de vibração, né, não funciona ainda.
mas tudo bem. Vou salvar isso aqui pra gente. Beleza? Ele disse que foi salvo com sucesso. E é esse cara aqui, né? Cadê? Será que ele não criou? Será que eu tenho que atualizar? Vamos atualizar o app pra ver se ele aparece. Uma coisa que eu tô vendo é que pelo jeito a nossa home parou de funcionar. Eu mudei a minha localização aqui pra outro local e ele continua marcando o mesmo lugar. Vamos pedir pra IA corrigir isso aqui pra gente, né? Eu não quero que ela bugue a nossa aplicação que tava funcional ali. Do jeitinho dela, né? Do jeitinho especial dela, tava funcional, né? Vamos pegar e pedir pra ela corrigir isso aqui. Belezinha, terminou aqui de novo. Vou manter essas atualizações. E pelo que eu entendi que ele tava falando aqui, é porque ele criou uma nova homepage. Eu vi, ó, que a homepage que a gente tinha antes, ele meio que abandonou, não mexeu nela mais. Ele criou uma nova homepage, mas não tinha integrado com a nossa regra de negócio. Então era esse o problema que tava acontecendo. Ela tava meio ali só fake, né? Vamos rodar agora o nosso projeto. Olha só, agora ele pediu a permissão da minha localização. Antes nem isso ele tinha pedido, né? Deixa eu ver se ele tá no local certo. Vamos olhar aqui, ó. Essa é a nossa localização, set location. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. E vamos ver se ele chega na nossa localização correta. Opa! Agora tá mais interessante. Agora eu acho que vai, hein? Vou colocar aqui o nosso alarme, mais ou menos aqui embaixo. Vou colocar aqui o raio dele de ativação, uns 280 metros. É impressão minha ou essa tela aqui tá diferente? Será que ele tem duas telas de criação de alarmes? Isso aqui tá parecendo um modelo antigo, né? Um modelo que tava antes, só que agora com as novas cores. Tudo bem, por enquanto vou salvar aqui. Vamos ver se o nosso alarme tá funcionando. Cadê minha localização? Eu tô aqui. E ele ainda não tá marcando no nosso mapa. Ah, não, tá aqui, cara. Será que ele demorou a criar ou eu que não tava enxergando? Ele criou sim. Vamos ver se o nosso alarme ainda tá ativando? Eu só tenho que ver o que aconteceu com as nossas telas de formulário. Tava direitinho agora há pouco, agora parece que ele bugou de novo, né? Então é mais ou menos aqui perto desse hotel. Definir nossa localização. Ah, perfeito, mas a nossa tela de alarme ativo não está estilizada de maneira correta. Vamos pedir para ele ajustar isso aqui agora, né? Ó, nosso app já abriu aqui, vou dar permissão da localização. Vou no local da minha localização, tá certa? A localização, deixa eu ver. Não, tava errada. Agora tá certo, então estamos na localização correta. Vamos marcar um local no mapa. Vou clicar, criar alarme. Ó, o nosso formulário agora sim voltou a ser o que era antes. Eu não sei o que tinha acontecido. Ele meio que deu um Ctrl Z sem querer no estilo que ele tinha implementado no começo, né? Vamos ver se o nosso estilo do alarme ativo agora tá funcionando. Daqui mais ou menos no quilômetro 24, vou colocar comprar fraldas, né? Que agora quando você é pai, você tem que comprar fraldas. Então, comprar fraldas, não esquecer. Vamos colocar aqui o raio. Ó, esse aqui eu achei muito mais bonitinho dessa forma. Vou colocar aqui, ó, 200 e poucos metros. Beleza, essa parte aqui tá ok. Tá marcado, salvar. Ele não tá aparecendo aqui ainda, mas eu percebi, ó, que se eu sair e voltar, ele pega e marca. Eu acho que é algum problema de gerência de estado. Depois eu tenho que dar uma olhadinha e fazer o trabalho humano de corrigir essas besteiras que a IA faz às vezes, né? Então vou definir minha localização. Vamos ver. E não tô qual? Eu coloquei errado? Tá errado? Não tô no local certo, né? Não, tô no local certo sim. É engraçado que a nossa localização, ele tá meio que colocando mais aqui pra cima, ó. Sendo que a gente tá mais aqui embaixo. Será que esse aqui é o problema? Set location. Cara, eu acho que esse aqui é o problema. Ele não tá pegando a localização correta do dispositivo, ó. Vamos ajustar isso aqui. Eu acho que esse é o problema de verdade. Vou colocar o projeto pra rodar de novo, pra gente ver se agora foi. Eu pedi pra ele marcar no mapa que tinha essa funcionalidade antes. Marcar no mapa o local atual do usuário. A gente sabe se a localização tá certa ou não. Pode ser aquela confusão que ele fez outra homepage, que ele pegou e se bananou, né? Vamos ver aqui, ó, se tem a nossa localização correta. Agora tá correto, viu? Pra outra cidade. Vamos voltar aqui pra São Paulo. Ó, marquei laranjinha aqui. Vamos ver se era isso, né? Porque no final das contas, se realmente a localização tava incorreta, nunca ia marcar que o cara chegou no local certo, né? Então vou colocar aqui, ó, nesse cruzamento pra poder ficar fácil de achar. Vou definir a localização dele aqui. Deixa eu ver se ele atualizou. Atualizou já aqui. Show de bola. E vamos colocar nosso alarme aqui pra frente. Então vou clicar bem aqui. Essa é a vida de um vibe coding, que você passa 3 horas pedindo pra IA resolver um problema que você ia levar 30 minutos pra resolver, né? Você ficar insistindo pra IA tentar resolver. Mas como a nossa proposta é utilizar só IA, vamos, né? Vamos colocar. Vamos tentar, né? Fazer ela resolver tudo pra gente. Vamos salvar e a gente vai agora... É mais ou menos aqui. Set location. Aí, funcionou. Por favor, funciona. Caraca, essa tela aqui ficou melhor do que a tela que a gente tinha definido aqui no nosso modelo. Que era essa aqui, ó. Não ficou melhor? Ficou bem melhor, na verdade. Não, bem melhor, né? Mas ficou melhor com certeza. Essa aqui tá mais tranquila, né? Mais discreta, tá mais clean.
E essa aqui, ó, a gente pode ver que ele não levou em consideração o modelo que eu defini, tá? Ele meio que criou esse design da cabeça dele, o próprio Copilot. Mas pelo menos tá funcionando, eu gostei desse design, ficou interessante. Talvez eu mudasse a cor desse botão aqui, colocasse o azulzinho padrão ali, a cor primária que a gente tá utilizando nas outras telas. E tirando os problemas, né, que ele deu ali pra gente, ele foi bem fiel aqui na implementação. Vamos colocar a tela lado a lado pra gente ver se tá bem fiel de verdade? A gente pode ver que a home não tá muito fiel, isso aqui era pra ser arredondado e tá quadrado, né? Aqui, ó, aqui tá bem legal a parte de você adicionar um novo alarme. Eu acho que essa parte aqui tá mais próxima do modelo que a gente queria, então criar aqui novo alarme. Se a gente for olhar, ó, tá bem próxima do modelo, tá bom? Lógico que se fosse um projeto real, onde um design passou isso aqui pra você no Figma, você seria obrigado a seguir exatamente o que tá sendo pedido, tá? Aqui, como é uma IA que tá criando, e é um projeto pessoal, a gente tá fazendo só pra teste, pra brincar um pouquinho aqui, eu tô deixando isso passar. Mas se fosse um projeto real, se fosse numa empresa, as pessoas não iam deixar isso aqui passar não, tá bom? Então aqui, ó, onde o alarme deve tocar, deveria estar aqui em cima e tá aqui embaixo. Se a gente for ver, a cor do background não é exatamente o que tá definido no modelo. Aqui embaixo, ó, que eu tinha mostrado pra vocês antes, era pra esses caras aqui estarem agrupados em um único card. E não estão. Em uma empresa real, todos esses detalhes seriam cobrados e o pessoal ia te questionar se você não fizesse do jeito que for pedido, ó. Por exemplo, aqui, tá vendo que aqui é arredondada a parte do ícone, aqui tá meio quadradinho? Tudo isso seria questionado, tá bom? Então, lógico, como sempre, né, que nem a gente falou da outra vez, é uma ótima ferramenta para você fazer um MVP, algo rápido, que você quer demonstrar em algum evento ou algo do tipo. Mas lógico, né, para um projeto real, ele fica devendo um pouco aí, poderia ser melhor. Lógico que a parte aqui da ferramenta do Google, do Stitch, essa aqui é bem interessante, né? Ó, ela criou um design bem consistente, bem legal. A gente poderia brincar, agora que eu já utilizei, eu posso clicar aqui para vocês verem, ó. A gente poderia testar outros temas aqui, aplicar tema, vamos ver se ele faz. Queria que ele mudasse as cores do tema, vamos ver se ele vai conseguir. Ele deixou gigante, mas conseguiu, ele mudou o tema aqui. Então, poderia brincar aqui, ó, vários temas e ir validando, né? Posso fazer uma cópia disso aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, mudo o tema só desse cara aqui para um amarelo, por exemplo, e posso aplicar aqui. Então, é uma ferramenta bem legal, como falei para vocês, tanto para o mobile, então ele está criando aqui interface mobile, mas também ele cria interface web. Se você for trabalhar na web, tem a vantagem que ele já te dá o código fonte aqui, ó, pronto com HTML e tem um IND que basicamente você consegue utilizar aí dentro de qualquer outro framework. Isso aqui eu acho que é a parte mais legal que a gente viu hoje. A parte do Copilot, conseguir replicar esse design, ficou meio ali a desejar, né? A gente poderia ser melhor. Mas tudo bem, não tem problema. A gente tá aqui realmente para testar o que funciona e o que não funciona, que a gente pode empregar ali dentro de um projeto real quando for necessário. A gente já sabe que essa parte aqui não tá tão legal. Ele já dá um adianto, mas você vai ter que mexer bastante para deixar ali exatamente no padrão que foi pensado. Eu vou deixar também o prompt que eu utilizei para criar o prompt para colocar lá no Stitch e também o prompt que eu utilizei para poder criar as telas com base nos designs que a gente copiou de lá, para vocês aí nos comentários fixados. E também vou deixar o código desse projeto completo ali no GitHub. Se você entrar lá no GitHub, dá uma estrelinha lá pro projeto que eu vou saber quantas pessoas estão entrando e estão vendo ali o projeto, o código do projeto, né? Se quiser, pode fazer o fork, pode mandar algum pull request, alguma coisa desse tipo, que eu vou estar sempre de olho nesse projeto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Eu sei que me diverti. Vejo vocês na próxima.